noite, pessoal. Vamos ver se agora vai dar certo. Conversar aqui com o Osmar, fazer o lançamento do livro dele. Esse livro incrível. Olha aqui, eu tô com ele aqui na mão. Boa noite, tia Débora. Bem-vinda. Ah, Silverato aqui, entrou. Enviou uma solicitação. Ah, agora sim. Boa noite, pessoal. Oi, Oi, Osmar. Boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Que bom que você conseguiu entrar. Feliz em saber que você está aqui com a gente. é, então, na verdade é que eu achei que pelo site dava para entrar no vídeo do Instagram, mas parece que é só no aplicativo. É, acho que só pelo aplicativo mesmo. Olha, o pessoal tá tudo aqui entrando para te ver. Ronald, boa Ah, noite, legal. bem-vindo. Ó, o Michael Pessoal, Ramos tudo está aqui bem? também. Jéssica Matos, bem-vinda. Monique Aparecida, bem-vinda. Boa noite, Adébora. Minha mãe entrou aqui também. Boa noite, seja bem-vinda. Tanise do Campo, Carolina. Ah, boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui com a gente. A gente vai fazer hoje o lançamento desse livro incrível do Osmar. Eu fiquei muito feliz de ler. Foi um livro maravilhoso. E em breve vai ter resenha aqui no canal Lendo com Vanessa no YouTube, gente. Espero que vocês gostem. É um livraço. Caio chegou também. Lucivânia também chegou. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, gente. Pessoal, Bom, vamos lá aí, então. evidentemente, o pessoal que eu conheço, meu muito obrigado por ter entrado. E aos que eu não conheço também, evidentemente, todo mundo é bem-vindo para a conversa. Ah, que fofo. Bom, gente, vou falar com vocês aqui rapidinho que esse não é o primeiro livro do Osmar, tá? Esse aqui foi o segundo, né, que você está lançando, eu acredito que seja o segundo. O Sim, anterior foi esse daqui, que chegou nas minhas mãos também no ano passado, 21 Passos no Escuro, que também tem resenha no canal. E um livrão, olha, ele é grande e só de histórias maravilhosas. Eu acho que vocês vão gostar muito, hein? Na verdade, eu acho não, tenho certeza, né? Então, vamos às perguntinhas, Osmar. Ó, o Dedé Matias chegou aqui também. Boa noite. Seja bem-vinda. Bem-vindos a todos, gente. Vamos lá, as perguntinhas aqui sobre esse livro. Osmar, o que te levou a escrever um livro direcionado ao meio letivo? bom, Vanessa, basicamente é o seguinte, eu sou professor há quase 19 anos, né? Eu comecei a dar aula e não parei mais em 2014. E, bom, nesses quase 19 anos de magistério, eu já presenciei algumas situações, assim, bastante inusitadas, não sobrenatural, digamos assim, mas inusitadas no sentido de servirem como boa inspiração para escrever alguma coisa a respeito, seja por serem situações, porque eram situações completamente inesperadas, ou porque eram situações revoltantes, ou porque eram situações que, enfim, situações que de alguma forma me fizeram parar para pensar a respeito daquilo. Então, assim, ah, é claro, uma história ou outra sobre essa ou aquela escola a gente sempre escuta por aí, porque, na verdade, assim, eu sou professor há quase 19 anos e já trabalhei em 14 escolas, entre prefeitura e estado, aqui em São Paulo, né? E, mas, assim, muitas vezes, a maior parte, se não todas as histórias, são inspiradas ah, em ideias que surgiram a partir de terrores bem reais que a gente enfrenta na escola pública. Entendi. Então, essa foi a sua inspiração, né? Para escrever realmente o livro Medos Letivos. Sim, Bom, sim, gente, situações, só para completar, situações que sim. envolvem não só
o trabalho do professor, o exercício do magistério, mas também envolve situações com alunos que eu já vi, que eu já presenciei, coisas que eu soube, ainda que indiretamente, muitas situações assim que me fizeram pensar. E, por acaso, acabaram me gerando inspiração para algumas dessas histórias. Tem muito dessa coisa do universo adolescente também, coisas que, de certa forma, numa determinada época, acabam virando moda entre os adolescentes. Algumas dessas coisas também me deram ideias na hora de escrever, né? É um, é um outro universo bastante fértil, assim, quando a gente pega para usar como inspiração para essas histórias. Entendi. Gente, para quem está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Wilson Filho, boa noite. Ana Beatriz, Maria Dutra, Scarlett Rayala também, uma autora da Marcos Editora, entrando aqui. Wagner Jackson. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui com o lançamento do livro Medos Letivos, do Osmar. E a gente está falando um pouquinho, né, desse livro, sem dar spoiler, obviamente, né, para a gente conhecer melhor, né, por que que ele fez esse livro, o que levou ele a ter essas ideias e tudo mais. E ele está explicando aqui para a gente, né, as inspirações e tudo mais, o dia a dia dele, que fez com que ele realmente quisesse escrever um livro com essa temática tão diferenciada. Bom, gente, então vamos aqui para a segunda pergunta. Nos contos, dá para perceber a inclusão de algumas situações que parecem associar a fantasia com a realidade, que é no caso de monstros e outros elementos do terror. Existe algum motivo para ter feito essas associações? Você falou que aconteceram algumas coisas ao longo dos seus anos de magistério, mas você acredita que alguns desses elementos podem ser associados a essas questões? Olha, é aquela coisa, por exemplo, todo mundo sabe que o trabalho do professor é tremendamente estressante. Infelizmente, a gente enfrenta grandes problemas no dia a dia e, eventualmente, tem algumas pessoas que, para lidar com esses problemas, acabam precisando, por exemplo, eventualmente de ajuda farmacológica, né? Ah, e essa coisa do medicamento para isso, do medicamento para aquilo, para conseguir suportar a rotina do trabalho escolar e também para conseguir suportar os aborrecimentos que acabam vindo junto com isso. Algumas pessoas acabam, por exemplo, uma das situações, acabam fazendo uso, não raras vezes excessivo, de medicamentos, algumas pessoas, né? E, bom, a partir daí começaram a surgir algumas ideias do tipo, bom, e se o uso desse ou daquele medicamento numa determinada situação acabasse gerando isso ou aquilo? Em que medida tais consequências seriam efeitos colaterais de remédios ou em que medida essas mesmas consequências também não teriam alguma origem, digamos assim, sobrenatural, no sentido de que ah, remédios que aliviam a mente, eventualmente também podem deixar portas abertas para coisas ruins entrarem. Sabe, essa ambiguidade que tanto pode ser Sim, uma coisa como pode ser outra. sim, sim. Ou, às vezes, não necessariamente o uso de medicamentos, às vezes a própria, como eu coloquei, a própria mente humana, quando é levada ao extremo em determinadas situações que são complicadas de lidar, complicadas de explicar, complicadas de viver, uma coisa que a gente, e alguns colegas assim, é uma coisa que muitos colegas acabam enfrentando no dia a dia, do trabalho do professor, e aí eu não tô só falando de questões salariais, mas as próprias condições de trabalho, aquela ideia, no meu ver equivocada, de que professores são educadores. Bom, eu não acho que eu seja um educador, eu sou professor, eu ensino história.
Educador é pai e mãe, entendeu? É, então, assim, essa ideia de que não, o professor tem que educar, tem que ensinar o aluno a dizer isso, a não fazer aquilo, essa ideia que se colocou de uns anos para cá, eu acho que isso, honestamente, eu acho que isso dificultou muito a vida do professor. É porque acaba caindo a responsabilidade inteira na escola, né? Sai da É, família exatamente. e vai pra escola. Exatamente. Aí fica aquela coisa. Não, na escola, a escola tem que dar isso, tem que fornecer aquilo, tem que garantir aquilo outro, tem que isso, tem que aquilo, não sei o quê. E se restar tempo, a gente dá aula. Né? Então, fica difícil. Quer dizer, aquela coisa do aprendizado, da produção de conhecimento, muitas vezes, em que lugar isso fica naquela fila de prioridades? É, Então, assim, complicado, né? realmente A educação não no é Brasil fácil. não é mesmo. Bom, gente, tem uma galerinha entrando aqui. Lúlio, Márcia entrou, bem-vindo. Mari Clara também. Pensativo e Vivendo também entrou. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui no Pessoal, lançamento do livro do Osmar, Medos Letivos. É um muito livro que se obrigado passa pela no ambiente presença, obrigado escolar. pela presença de todos aí. Esse livro ele se passa no âmbito escolar. Ele está explicando aqui para gente sobre todas as questões que passaram na cabeça dele para poder montar esse livro incrível. E vamos à terceira perguntinha. Qual foi a inspiração para algumas dessas histórias, Osmar? Bom, Derrubei, né? a, eu confesso que algumas dessas histórias, elas tiveram origem, ao mesmo tempo, em meio que lendas urbanas, mas também em coisas reais que eu presenciei na escola. Por exemplo, sem dar spoiler, é claro, mas eu ia dizer que rodava pela internet, mas na verdade ainda roda. Se você procurar, ainda acha um, um print que eu achei muito interessante uma vez, que era alguma coisa assim, um cara reclamando para a vizinha, dona fulana, não estou conseguindo dormir porque o seu gato fica me encarando e ele é muito parecido com o fulano de tal, e fala o nome de um ator, né? Isso me incomoda. E a mulher responde, né? Pô, você não tem que fazer, manda uma mensagem dessa para mim essa hora e dá um close no rosto do gato, que realmente parece com um ator, né? E vem escrito embaixo, fica esperto, vacilão. E o gato é mal encarado mesmo, né? Aí, bom, você sabe de qual história eu tô falando, né? Sei. Incrível, gente. Muito interessante, inclusive, hein? Uma das melhores. E, e outra, aquela história, hoje não tanto, pelo menos até onde eu estou sabendo, mas há não muito tempo atrás, tinha aquela história de algumas entidades abstratas mandarem para as crianças desafios pelo WhatsApp para eles realizarem, senão ia acontecer isso e aquilo outro, né? Ou então, desafios que as crianças faziam entre elas mesmas. Eu me lembro que numa das escolas onde eu trabalhei, uma vez eu estava indo da sala dos professores para a sala de aula. E parei para observar uma aluna que estava assim, abanando a perna, e a menina estava com uma bruta de uma queimadura na perna. Uma queimadura assim, arredondada, né? Eu não sei se você já viu isso, mas esse pessoal, quando queima a perna em escapamento de moto. Sim, já Então, vi. eu achei que fosse isso, né? Uhum. Tanto que eu perguntei, ô fulana, o que aconteceu com sua perna? Você queimou? Ela falou, não, aquilo tinha sido desafio do desodorante, que era assim, cada um pegava um frasco de spray de desodorante e ficava assim, espirrando na pele, que aquilo vai ardendo, vai queimando, né? Para ver quanto tempo cada um conseguia ficar com aquilo queimando na pele. Aí, Nossa. nossa, mas a menina estava com uma queimadura que parecia queimadura do mínimo de segundo grau. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que esse pessoal tem na cabeça de fazer um troço desse?
Aí, assim, essa combinação de ideias acabou me dando um insight uma vez, em um determinado momento, para uma das histórias. Assim como outras também, às vezes coisas que eu ouvi hum, coisas que eu ouvi de colegas meus, tipo, olha, meu, eu não aguento mais sala tal, sala essa, sala aquelas, classe não sei o que e tal. Ou, o que é mais normal, não aguento mais nenhuma das salas, porque aquela gritaria, aquela xingação, parece que eu até sonho com aquela molecada gritando, falando, xingando o tempo inteiro. Quer dizer, ah, isso é uma coisa que de fato dá nos nervos, né? Que, nem- Imagino. então, esse colega meu me confidenciou isso, que, meu, às vezes parece que eu estou em casa e estou ouvindo essa gritaria. Aí me veio outra ideia. Então, assim, muito das inspirações foram de coisas que eu vi, coisas que eu escutei, algumas situações, assim, que eu presenciei também na escola, tanto entre alunos quanto entre professores e por aí afora. São muitas situações, né? São, pior que são. Gente, quem está entrando agora, boa noite. Tatiane Flauzino, seja bem-vinda. Ellen Bravo, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, gente. A gente está aqui, olha, com o lançamento do livro do Osmar, Medos Letivos. Olha, está dando brilho aqui. Ah, tá. Ó, Medos Letivos, esse livro é incrível, muito legal, gente. Tem muitos pontos bacanas aqui. E hoje a gente está fazendo algumas perguntinhas aqui para ele, para a gente saber melhor como foi, né, a produção desse livro, como foi que vieram as ideias na cabeça dele para fazer essa maravilha aqui que está na minha mão. Vanessa R. também entrou aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Quanto tempo demorou para você escrever esse livro, Osmar? Olha, por incrível que pareça, ao contrário do primeiro, que como eu falei, ele foi escrito ao longo de 2 décadas, né? Ele acabou sendo bem mais rápido. Eu diria que do momento em que eu escrevi a primeira linha até o momento em que a última foi escrita, eu diria que foi mais ou menos 13 meses. Talvez um pouco menos. É que Rápido, né? assim, por exemplo, Comparar com o anterior. muitas vezes, quando eu sentava para escrever, às vezes eu já sabia como a história terminava, mas não sabia como ela começava. Ou então tinha um bom ponto de partida, mas aí eu tinha que dar desenvolvimento para aquilo. Ou então eu tinha só ideia. Eu falava, bom, essa ideia é interessante, como é que eu posso colocar isso por escrito? E assim foi. Entendi. Ah, foi até rápido, né? Se você comparar com o livro anterior, foi muito rápido Ah, até de escrever. sim, sim, sim. Foi razoavelmente rápido. E também é o que eu falei. No caso do anterior, as inspirações foram diversas. No caso desse, bom, como eram muitas coisas que eu já tinha visto, já tinha vivido e por aí afora, Facilitou bastante, né? sim, sim. Bastante ideias, assim. Bom, respondida a pergunta 4, vou aqui falar com o pessoal que está entrando aqui de novo. Eduardo Gentil, bem-vindo. Gabriela Nunes também entrou aqui, bem-vinda. Legal, bastante gente. Gente, estamos aqui com o lançamento de Medos Letivos do Osmar. Estamos lançando esse livro aqui hoje. E vamos para a próxima pergunta. Você tem algum conto preferido, Osmar? O meu é o do gato, sem dúvida. Mas você tem algum que seja preferido? Você gostou mais na hora de escrever? Enfim. Olha, eu acho que não é exatamente o meu preferido, mas se eu tivesse que eleger um que seria o mais perturbador, vamos dizer, eu acho que seria a Dona Aranha. Dona Aranha. É, Exatamente. em questão de Exatamente. perturbação, sim. Exatamente, porque assim, a, ele trata de temas que geralmente a gente está acostumado a ver com outros personagens. Entende o que eu quero dizer?
Uhum. E tanto que estamos acostumados a ver com outros personagens que raramente alguém imagina aquilo acontecendo com personagens diferentes. Não, mas uma coisa dessa não pode ser fulano, só pode ser Beltrano, entende o que eu quero dizer? Entendo. E você conseguiria falar um pouquinho desse conto, sem dar spoiler, para o pessoal que está assistindo? Bom, seria essencialmente o seguinte: é um garoto com síndrome de Down, que é criado somente pelo pai. Ele é deixado na escola juntamente com alguns poucos funcionários, porque o pai dele, que é advogado, tem uma questão jurídica urgente para resolver. Então, ele tem que ficar, porque o conto se passa no auge da pandemia, quando as escolas estão fechadas, não tem professores, ficavam só 2 ou 3 funcionários na escola inteira para dizer que a escola estava aberta, né, para cuidar de serviço burocrático e coisa e tal. E esse garoto, que é deixado aos cuidados de alguns funcionários da escola, exatamente porque é o único lugar onde o pai tem confiança de deixá-lo por conta das suas necessidades especiais, é nessa escola que o garoto vive uma situação que vai ter uma relação indireta, digamos assim, com uma outra que ele vive em casa. Aí, digamos que é uma questão de relacionar uma coisa com outra. É. Complicado, né? Esse conto realmente eu li e eu fiquei meditando nele, sabe? Aquele conto assim que faz a gente. É um choque de realidade. Porque a gente está realmente acostumado a ver essas situações em algumas. Até na televisão mesmo, né? Falando sobre isso e tudo mais. E aí, quando a gente realmente lê sobre isso, com crianças, né, a gente fica bem assustado. E realmente o nível de perturbação dele foi o mais elevado. De todo o livro, assim, na minha opinião também. Foi bem pesado, assim. Foi Então, impactante. isso, vamos dizer que eu acho que nesse sentido, eu costumo equiparar um pouco ele a um outro conto de um outro livro, ou, claro, de um outro livro não, do meu primeiro livro, ah, sobre aquela vizinhança que faz ouvidos surdos para aquela criança que é maltratada. Sim. Que, inclusive, aquela história é interessante porque, assim, ela me veio depois que eu assisti um documentário, não sei se você conhece, mas no Discovery tem uma série documental chamada Crimes que Ficaram na História, né? Sim, conheço. E um dos episódios, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é sobre uma moça chamada Genoveve, nos anos 60, no Queens, nos Estados Unidos, que ela foi atacada por um sujeito quando voltava para casa, foi violentada, morta e tudo mais. E, bom, depois o pessoal da vizinhança todo foi questionado pela polícia, mas escuta, ninguém ouviu nada, ninguém fez coisa nenhuma enquanto a menina gritava. E, surpreendentemente, a grande maioria do pessoal da vizinhança disse mais ou menos o seguinte: olha, eu ouvi, só que eu pensei comigo, eu não vou chamar a polícia, com essa gritaria, alguém já deve ter chamado. Só que ninguém chamou. Tem até na psicologia uma expressão para isso, acho que é efeito espectador. Um não faz nada esperando que o outro faça, ou achando que o outro já fez. No final, nenhum nem outro, e a Ninguém tragédia faz se nada. consome. Exato, e a tragédia se consome, né? Então, assim, do livro atual, O Medos Letivos, eu acho que esse, não sei até que ponto eu posso dizer melhor, mas acho que foi mais perturbador, digamos assim. Sim, sem dúvida. Foi mesmo. Bom, gente, Anderson entrou aqui também. Anderson Pena, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, todo Lala mundo aí que está assistindo. Emanuele, boa noite, seja bem-vinda. Simone Alves também entrou aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui com o lançamento do Medos Letivos. Foi o último livro do Osmar, né? O último até agora, né? Que ele fez. Sim, E um livro incrível aqui para gente.
Arthur Laisla entrou também. Boa noite, Arthur, um grande escritor aí do mundo do suspense, da fantasia dos vampiros. Sejam bem-vindos. Então, gente, a gente está conversando aqui com ele, perguntando algumas coisinhas a respeito da criação dessa obra incrível que é Medos Letivos. Vamos lá. Quais são as diferenças essenciais do primeiro livro para o segundo livro, Osmar? Você consegue falar um pouquinho para a gente? Vou mostrar aqui que o primeiro livro é esse aqui, e o segundo é esse aqui. Então, bom, algumas diferenças. Primeiro, como eu disse, o primeiro livro eu escrevi ao longo de 20 anos. Eu comecei a escrevê-lo em 2000. É claro que eu tinha planos de publicar antes disso, mas aconteceram uma série de coisinhas e ele acabou sendo publicado só em 2020, né? Por isso que eu até coloco uma observação no livro, eu coloco lá uma observação que, para o pessoal que é jovem há mais tempo, vai ficar mais fácil compreender certos termos que, evidentemente, hoje nem todo mundo que é jovem conhece, aquela coisa de ICQ, de quer tecer nas salas de bate-papo, valores que às vezes eram valores que há tempos atrás, 15, 20 anos atrás, podia se comprar um imóvel com ele. Hoje, dependendo do imóvel, você não compra nenhuma parede. Enfim, ou seja, essa questão da época em que eles foram escritos, né? Mas, assim, eu acho que, na essência, mesmo o pessoal que é mais jovem, lendo o primeiro livro, não vai ter problemas em compreender as situações que se passam, né? Até porque, quando eu decidi publicar, em 2020, que eu me lembro, foi a época do auge da pandemia, estava todo mundo dentro de casa e tal, e uma das coisas que sempre havia me faltado era tempo para mexer com isso. Em 2020, como a gente estava direto em casa, eu falei, quer saber, agora ou nunca. Então, algumas coisas nas histórias eu acabei, com o cuidado de não descaracterizá-las, eu acabei fazendo algumas adaptações, algumas atualizações, mantendo a essência da época em que a história se passa, mas fiz algumas atualizações para deixar tudo um pouco mais simples de se compreender. De maneira que pessoal, tanto o pessoal mais velho como o pessoal mais novo, eu acho que consegue compreender bem como se passam as histórias do primeiro livro. E outra coisa, outra diferença é que, bom, as ideias do livro, do primeiro livro, eu tirei de outras situações, de outras coisas que eu escutei por aí, situações que eu eventualmente presenciei. Uma coisa que eu sempre falo, a inspiração de uma das histórias do primeiro livro. Eu tinha um amigo, aliás, tenho um amigo que muitos anos atrás trabalhava, e um sujeito que trabalhava com ele lá era meio braço curto, né? Chegava atrasado direto, não fazia as coisas direito, e vivia levando chamada do gerente. Aí esse cara ficava com bronca do gerente e ficava cuspindo na chapa dos sanduíches. Aí ele falava pro cara, mas não é o gerente que vai comer esses sanduíches, são os clientes, né? E, o cara esculachava, assim, sem o menor problema de consciência. Aí eu comecei a imaginar essa sabotagem sendo levada a outro nível, vamos dizer dessa forma, né? Uma outra história do primeiro livro também muitos anos atrás eu estava na praia no final do ano e estava sozinho, tal, tomei uma cerveja, fui dar um mergulho e depois eu fui caminhar na praia. Depois de andar um pouco, eu me lembro que eu dei de cara na areia com o que parecia um filhote de arraia morto, sem a cauda, como se alguma coisa tivesse dado uma dentada nela. Depois eu voltei para a praia. Aliás, voltei para o lugar onde eu tinha tomado cerveja, pedi um refrigerante e
E fiquei pensando naquela raia morta com uma marca de mordida, fiquei pensando comigo, meu Deus, a gente entra na água do mar sem saber o que tem embaixo, sem saber com que bicho a gente pode dar de cara, e não necessariamente animais que podem nos matar, como por exemplo um tubarão, mas às vezes até animais eventualmente venenosos, alguma coisa assim. Eu acho que tem até um nome para esse tipo de medo ou fobia, que não é hidrofobia, medo de água, pessoas que têm medo de água, não. Ah, São pessoas que não entram no mar exatamente por conta da textura da água, a cor e tal, você não consegue ver o que tem no fundo. Então, são pessoas que têm pânico de entrar na água sem saber o que está no fundo, o que pode tocar nelas, o que pode cruzar com elas. Não é como, por exemplo, uma pessoa que entra numa piscina, que por mais funda que a piscina seja, a água é transparente, você vê o fundo, você vê que não tem nada, né? Sim. Então, assim, foram situações mais diversas, assim, que eu vi, escutei por aí, e por aí vai. Entendi. Bom, tem gente entrando aqui também, o Michel, boa noite, seja bem-vindo. Opa! Flávia Jones, seja bem-vinda. Júnior Lemes, bem-vindo. Marta Regina, bem-vinda. Isabela também está por aí. Marta Ei, que Regina, legal. por acaso, Marta Regina é minha namorada. Oi! Que legal, ela chegou aqui agora há pouco. Bom, gente, estamos aqui com o lançamento do livro Medos Letivos, do Osmar. É um livro incrível, gente, que em breve vai ter resenha dele lá no canal do YouTube Lendo com Vanessa. Se você ainda não conhece esse canal, depois da live, corre lá, se inscreve. Tem muitos vídeos legais para você maratonar, tá bom? A Andréa Carvalho entrou agora aqui também. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, vamos à próxima pergunta aqui. Osmar, você escreveria livros no futuro de outros gêneros ou apenas o suspense é o seu favorito? Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho no meu blog, que eu tenho um blog também, eu tenho poemas que eu também escrevo desde a adolescência. Acho que o primeiro que eu escrevi deve ter sido quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, né? E assim, de lá para cá, eu devo ter escrito coisa de talvez uns 150 poemas, alguma coisa assim. E, bom, o meu próximo projeto, por acaso, é justamente um amigo meu, Eloy, que também escreve, ele vai me ajudar a montar uma antologia desses meus poemas para publicação. Então, é bem possível que em janeiro ou fevereiro do ano que vem, esse livro já esteja disponível com os meus poemas. Ah, legal. E Muito mais, bacana. eu também tenho. Porque nesse meio tempo, enquanto eu escrevi o livro de contos, eu acabei escrevendo outras coisas também. Eu tenho dois outros livros completos, só que são. Vamos dizer que ambos são uma mistura de drama e romance. Não são do mesmo gênero, né? Sim. Do Medos Letivos, por exemplo. Mas os dois também estão prontos. É claro que eu, indo publicar, eu vou ter que fazer algumas adaptações, algumas atualizações e por aí vai, né? Sim. Mas são alguns projetos que eu também pretendo tirar da gaveta. Ah, bacana. Bom, então você acaba respondendo uma outra pergunta aqui também, né? Que eu perguntei se você tem, eu anotei aqui, né? Se você tem algum livro que ainda esteja na gaveta, né? Então são esses, de romance e drama, por exemplo. É, exatamente, exatamente. Eu tenho algumas ideias novas, assim, porque esses trabalhos estão, vamos dizer, o grosso deles, a parte bruta, está pronta. Mas, assim, para começar do zero, eu tenho algumas outras ideias que também são nesse gênero, terror, suspense. Mas duas coisas que eu tenho muita vontade de fazer. Escrever alguma coisa no formato de peça de teatro. E dois, Bem nova.
Eu já assisti uns curtas de terror no YouTube que são muito promissores. É uma coisa que eu também gostaria muito de fazer, escrever o roteiro de um curta de terror. Alguma coisa do tipo assim, sabe? Alguma coisa direta e reta. Bacana. Vai ficar bem legal. Eu gosto muito de terror, né? Eu sou suspeita para falar. Porque eu amo esse gênero, eu amo terror, amo suspense, então eu acabo. Eu sou muito fã desse tipo de gênero, desse tipo de livro, né? Então, qualquer coisa que seja desses gêneros, assim, ou bem próximo disso, eu acabo me tornando muito fã e acabo lendo mais e procurando mais saber das outras obras desses autores. Então, com certeza, você escrevendo bem, do jeito que você escreve, o roteiro também ia ficar muito bom, tanto no terror quanto qualquer outro gênero que você fosse escrever. Bom, gente, tem mais gente entrando aqui, olha. Nicholas Ryan, não sei se é assim que se pronuncia, entrou aqui, bem-vindo. Ludmilla também entrou. Duda Martins, bem-vinda. GL Bang também entrou. Paula também. Michel, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente está aqui com o lançamento do livro Medos Letivos, do Osmar, e procurando saber um pouquinho mais sobre essa obra de arte que ele fez. Herói Artesanal também entrou aqui agora. Camila Medina. Boa noite, sejam Pessoal, todos valeu. bem-vindos. Ana Paula Teixeira entrou aqui agora também. Boa noite, gente. Bom, pergunta número 8. Quais os planos para projetos literários futuros? Você falou que tem os livros de poemas que você quer fazer. Você falou sobre a antologia, né? No caso, a antologia de poemas, o livro de romance e drama, e um curta de terror. Além disso, você gostaria de fazer mais alguma coisa? Tem outras coisas que você gostaria de fazer, que passam pela sua cabeça, ou que você viu em algum lugar e gostou e gostaria de fazer também? Além das peças de teatro também. Olha, em termos literários, e aí eu acho que a expressão literária nesse caso não se encaixa, eu planejo escrever um livro na minha área. Digo, dando tudo certo, eu pretendo fazer o mestrado. E aí eu pretendo fazer uma dissertação de mestrado já nos moldes para ela se tornar um livro na minha área. Provavelmente alguma coisa voltada para crianças com dificuldades de aprendizagem, né? Muito interessante. Muito bom esse tema, com certeza. Bom, próxima pergunta. Onde os leitores podem encontrar seus livros e entrar em contato com você? Bom, os livros, eles estão disponíveis para ser adquiridos na Magalu, Estante Virtual. Eu não lembro de cabeça, deixa só eu dar uma olhada aqui. Agora sim. Magalu, Amazon, a Estante Virtual, Martins Fontes, a Livraria Cortese, da própria editora, né? E a Livraria do Mercado. Nessas 6 livrarias, ou melhor, nessas 6 lojas, consegue-se adquirir tanto o Medos Letivos como o outro, o 21 Passos no Escuro. E assim, o livro está disponível só em formato físico, tá? Eu optei por não fazer formato digital. E, bom, no próprio livro tem o meu e-mail para contato, mas também eu tenho o meu Instagram, que é o @silverato1977, e o Facebook, que é a Osmar S. Júnior. Por ali todo mundo pode me encontrar. Bacana. Amanda Quintanilha entrou aqui agora, Zuleide Alves também, bem-vindas. A gente está aqui com o lançamento. Na verdade, a gente está mais no finalzinho, né, da live, mas ela vai ficar gravada aqui para vocês acompanharem. A gente está falando sobre esse livro aqui, Medos Letivos, do Osmar, o segundo livro que ele lançou, né? Lançou há pouco tempo. Está lançando hoje, na verdade, né? Mas que eu consegui ler aqui rapidinho.
há uns dias atrás, e em breve vai ter resenha dele no canal Lendo com Vanessa. Então, se vocês ainda não conhecem esse canal do YouTube, peço para que vocês visitem logo depois da live aqui, dá uma corridinha lá, se inscreve, para vocês ficarem por dentro de tudo o que estiver acontecendo no mundo literário. Bom, a Zuleide está dizendo aqui, parabéns, Osmar. Ah, Com certeza, Zuleide é muitos amiga, parabéns. Zuleide é amiga de infância. Bacana, bacana. Osmar, para a gente finalizar a nossa live de lançamento, tem alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que nos assistem? Bom, eu primeiro agradecendo a presença de todo mundo que pôde assistir e tudo mais, agradecendo já antecipadamente todo mundo que vai assistir depois, né? Eu recomendo seriamente que vocês leiam os dois livros. Eu confesso que eu recebi algumas críticas muito boas do primeiro e algumas poucas pessoas que leram o segundo também já me deram um retorno muito bom. Principalmente professores que leram o segundo e acharam bastante interessantes em vários sentidos, tá? Então, como eu digo no próprio livro, Medos Letivos, embora seja uma obra de ficção, algumas pessoas da área de educação vão se sentir familiarizadas, digamos assim, com algumas situações, né? Embora o livro seja essencialmente ficção. E, bom, talvez o interessante dos dois livros é que eles transitam justamente entre aquilo que é sobrenatural, causado por, enfim, por coisas que estão além da nossa compreensão, além do que os nossos olhos podem ver, como também por aquelas coisas que são fruto da própria natureza humana. Quando, ou por maldade, ou por serem levadas ao limite, cometem coisas que são consideradas abomináveis. E, às vezes, o limite entre uma coisa e outra, nas histórias, entre o que causou aquela situação, se foi uma coisa ou se foi outra, às vezes esse limite não fica muito claro. Eu tentei dar uma atenção especial para esse detalhe, né? Para deixar a conclusão, olha, isso foi causado por isso ou foi causado por aquilo, deixar isso meio a critério de cada um, de cada pessoa que vai ler. Deixando o mistério no ar, né? Sempre, em cada conto. Sim. Bacana. Olha, o Michel está aqui mandando parabéns para você. Ramate chegou aqui agora também. Bem-vindo. Desculpa, minha tia Débora. Oi? Ramate. Ramati, não sei como se pronuncia, Ramati _ 2016. Ramate é meu irmão. Ramate é meu irmão. Ramati, ele. Tia Débora também está mandando aqui parabéns para você. Wilson Filho, legal, parabéns, Osmar, desejo muito êxito. Gente, leiam esse livro, tá incrível demais. Marta Regina, parabéns, meu amor. Que bonito. Valeu, amor. Gente, obrigada pela presença. A Ana Paula, que entrou aí, foi minha colega de trabalho também, professora também. Sim, entrou muita gente aqui, consegui falar o nome de todo mundo, espero. Caso eu tenha passado por alguém, gente, não tenha falado, me perdoe, mas realmente entrou muita gente desde o início da live. Parabéns, Vanessa, pela live. Obrigada. Ramate, parabéns pelos livros. Aí, para ti, Osmar, recadinho. Com certeza, é muito bom a gente ter esse contato com os autores. O Wilson, que apareceu aí, fez faculdade comigo também. Bastante gente conhecida. E o pessoal que eu ainda não conheço também, muito legal. Valeu por ter entrado. Muito bom, né? Estar com todo mundo, assim, todo mundo vendo a gente. Bom, eu quero agradecer também, agradecer, Osmar, pela sua presença aqui, agradecer por esse lançamento desse livro incrível, essa obra de arte maravilhosa que você fez, né, de estar disponibilizando aqui pra gente. Nicole entrou aqui agora, boa noite. A gente já está no finalzinho da live, mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram, no meu perfil. Vou tentar compartilhar com ele também, para ficar salvo no perfil dele, para que vocês possam assistir também com mais calma depois, se vocês quiserem, principalmente quem está entrando agora no final, né? Então, gente, eu quero agradecer. Um agradecimento também para Isabela, que entrou, que a Isabela é minha aluna. Bacana, Isabela entrou aqui sim.
E o Ramate está mandando um recadinho, ó. Quem sabe não vira um conto para o cinema? Com certeza, Ah, né? seria magnífico, seria assim É o o auge, sonho, sabe? né? Ver alguém personificando uma pessoa que surgiu da minha mente. Parece bobagem, É mas incrível. eu acho que seria o máximo. É o sonho de todo escritor, né? E eu, como da Matos Editora, tenho tentado sempre ajudar os autores a chegar nesse nível, né? Como eu disse ontem com uma autora minha, o meu sonho não é só ficar na área dos livros, né? Na área literária. Eu quero que eles tenham adaptações também. Então, todo mundo que eu conheço de alguma forma, autores e tudo mais, sempre tento ajudar, independente de qualquer coisa. Tentar correr atrás aí de tudo que for melhor para o pessoal. Ah, Ramate, ó, eu poderia ser o seu empresário. Aí já tem até Ah, empresário, né? Então, é uma maravilha, então. provavelmente 90% para ele e 10% para mim. É, talvez, talvez. Gente, então, muito obrigada. Obrigada, Osmar, pela presença, por esse livro incrível, por estar confiando no meu trabalho aí das resenhas, da live e tudo mais. Obrigada de verdade. Obrigada a todos que participaram dessa live, que assistiram, que mandaram recadinho. Gente, é muito bom ter vocês aqui com a gente. E depois, dá uma passadinha lá no canal Lendo com Vanessa, que a resenha desse livro aqui, Medos Letivos, vai estar lá ainda nessa semana ou na próxima semana. E outra coisa, tem resenha do 21 Passos no Escuro lá no canal também, tá? Tem resenha dele lá, desde o ano passado, foi quando o Osmar mandou esse livro para mim. E espero que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Ó, o Ramate está falando aqui, ó, 95% para ele. Né? Então, Ah, menos ou mal. seja, é. E Zuleide, boa olha, noite, eu parabéns pela vou, live. para encerrar, vou te falar, como eu disse, minha antologia de poemas, se tudo der certo, ela em fevereiro do ano que vem já deve estar pronta. Talvez antes, talvez depois. Aí nós voltaremos a conversar. Legal, bacana. Obrigada, gente. E caso você queira publicar com a Matos Editora, estamos aqui à disposição. Tá? Não só à sua disposição, mas de qualquer pessoa que esteja aqui assistindo essa live. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Osmar. Um beijo, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.